queridos amigos e amigas, satisfação em estar com vocês mais uma vez nesse encontro do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus e Cachoeirinha. Estamos no tempo da Quaresma ainda, estamos na Semana Santa e estamos diante de um evento hoje significativo para a gente refletir. Os sofrimentos de Jesus no Getsemane, aquele jardim para onde Jesus foi. E ali nós encontramos alguns pontos assim, que nos identificam, de certa forma, como humanidade. E o que acontece com Jesus ali naquele jardim, talvez possa ser algo que aconteça também com você ou comigo, em algum momento da nossa vida. E aí nós podemos nos inspirar em Jesus, nas suas formas as suas reações, como ele lidou com aquelas situações que apareceram para ele ali. Então o texto está em Mateus capítulo 26, se você quiser depois dar uma lida em casa, Marcos 14 e Lucas 22. É nesses três lugares que os evangelhos relatam esse momento de Jesus. Vejamos então, Jesus está a caminho do Getsemane. Ele vai com os seus discípulos para este lugar. Estamos aí nos últimos momentos da Semana Santa, né? E esse caminho é um caminho que Jesus já está em conhecimento, né, do que vai acontecer lá. A gente, quando está caminhando, a gente não sabe o que vai encontrar ali na frente, mas precisamos caminhar, precisamos avançar. A vida não dá para a gente ficar parado. O que temos pela frente no caminho, não sabemos. As surpresas, muitas vezes, elas nos deixam assim, desmobilizados, né? Dependendo do que acontece na nossa vida, parece que perdemos nossas forças e esmorecemos. Nós vamos ver que Jesus passa por momentos assim também, de uma espécie de esmorecimento aí dentro do cenário do jardim do Getsemane. Mas ele segue porque tem confiança de que não está indo sozinho. Aqui ainda ele estava com seus discípulos, né? Seus amigos estavam junto com ele, estavam caminhando, estavam indo para lá. Muito bem. E aí ele chega então no jardim. Tá? E nessa chegada lá no jardim, ele vai começar a fazer a sua oração. Né? Ele pede para os discípulos ficarem num determinado espaço, num determinado lugar do jardim. Fiquem aqui que eu vou ali adiante, vou fazer a minha oração. Então ele vai conversar com Deus. Ele está sabendo que ali na frente tem sofrimentos e dores, porque a consciência, né, do que vai acontecer na Sexta-feira Santa está viva. Dores, sofrimentos e decepções na nossa vida nem sempre são previsíveis. A gente nem sempre sabe quando virão. Mas é importante que em todos os momentos nós estejamos nos colocando nas mãos de Deus. Porque é quando estamos na mão de Deus que teremos mais condições de sermos também vencedores. E Jesus vai ali adiante para colocar-se nas mãos de Deus, entregar-se nas mãos de Deus. E ele diz então na sua oração: a minha alma está profundamente triste até a morte. E pede para os amigos dele: fiquem aqui e orem comigo. Tristeza profunda, Jesus fala. Quem sabe, né? Nós também podemos conversar com nossos amigos sobre nossas tristezas profundas. Quem sabe nós também podemos, a exemplo de Jesus, pedir para os amigos: orem por mim, eu não estou bem. Sofrer sozinho é muito difícil, é complexo. Às vezes a gente não resiste ao sofrimento quando estamos sozinhos. Por isso mesmo Deus nos permite desenvolver amizades com quem nós podemos contar. E Jesus pediu para os discípulos: orem por mim porque eu estou profundamente triste. Talvez aí tenha um misto, né, de medo, preocupação e tudo mais, que é o lado humano de Jesus estava sentindo diante daquilo que estava pela frente dele. E ele se entrega na mão de Deus, mas antes ele pede para os amigos: façam isso comigo, orem por mim também. Fiquem aqui. Ele chamou os amigos para perto dele no momento do seu sofrimento. Ele não se isolou, não se afastou, não fugiu, porque estava com muitos sofrimentos, dores, tristezas, medos, angústias. Ele cercou-se de amigos, ele chamou os amigos para ele com ele. E ele pediu para os amigos o que ele precisava deles.
Então, isso é muito importante, né? A gente olhar e pensar, por que será que isso está escrito lá na Bíblia, né? Que foi assim. Por que que isto foi importante de ser registrado? Por que que Deus queria que isso estivesse diante dos nossos olhos hoje? A gente poder falar um pouco sobre isso hoje. Talvez seja para que a gente aprenda, né, com esses relatos bíblicos, a importância, por exemplo, das amizades, das boas amizades. A importância de nós conversarmos com os amigos sobre o que sentimos. A importância de nós podermos confiar nos amigos. Termos amigos de confiança com quem possamos repartir nossas angústias, nossos medos e sofrimentos. Não nos isolarmos, nos fecharmos e acharmos que temos que levar tudo sozinho, não precisamos contar para ninguém e sairmos aí numa atitude talvez de um herói, de uma heroína, né? Mas a gente ter aquela humildade. Não estou conseguindo caminhar sozinho. Não quero caminhar sozinho. Preciso dos meus amigos. Vou chamar meus amigos. E vou chamar para perto. E vou despejar no colo do amigo, no ombro do amigo, no olhar do amigo, no abraço do amigo. Vou despejar tudo que eu preciso. Isso pode aliviar a alma da gente. E talvez isso Jesus estava precisando sentir também naquele momento lá. E talvez por isso ficou registrado isso, como um aprendizado também para nós, de termos amigos e de podermos contar com eles, confiando neles, na certeza de que com eles nós seremos mais felizes. Então, um bom momento para a gente refletir também nesse tempo de Quaresma sobre a entrega nossa com os nossos amigos, com quem nós podemos contar. Então está aí, Jesus pediu para eles, fiquem aqui e orem que eu vou ali adiante. E enquanto os amigos vão ficar lá orando, e as orações dos amigos vão chegar a Deus, e Deus vai, mobilizado pela oração dos amigos, vai voltar para olhar para nós também. Porque Deus atende a oração agora desses amigos que estão orando aí, para que a gente fique mais seguro. Jesus segue seu caminho. E agora Jesus vai falar com o Pai. E nesta oração com o Pai, Jesus chega e diz para ele, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Parece que aqui tem o início de uma negociação. Jesus está conversando com o Pai, tentando negociar. Não dá para aliviar um pouco isso? Não dá para afastar esse cálice de mim? Teria outra forma de fazer isso? Jesus sabe o que tem daquele cálice para ser tomado e para ser bebido. Como Deus, ele conhece muito bem o que estava pela frente. Nós não sabemos o que temos pelo o dia de amanhã. Jesus tinha, na sua sabedoria divina, o conhecimento disso. E por isso ele pede, afasta de mim esse cálice. Nós só conseguimos saber o teor do cálice quando provamos dele. Quando já estamos tendo que bebê-lo. Quando a dor já está muito grande. Quando o sofrimento já está apertando. Quando já não suportamos mais. E nesses momentos é permitido reclamar. E é o que Jesus está reclamando junto do Pai. Afasta de mim esse cálice. Não quero, parece que não vou conseguir. É importante que a gente tenha essa liberdade diante de Deus. E a gente se sinta autorizado a falar com Deus sobre aquilo que estamos sentindo. Porque Deus sabe dos nossos sentimentos. Então nós não precisamos ter uma atitude de resignação ao ponto de achar bom o sofrimento. Sorria, Jesus te ama e você está com a tua alma rasgada. Da onde que vai vir esse sorriso? A dor precisa ser sentida e reconhecida e é importante que a gente tenha essa liberdade de sentir a dor, de reconhecer a dor e até mesmo de reclamar da dor e de pedir que Deus afaste de nós a dor. É possível? É possível fazer isso com Deus? É permitido? Jesus está fazendo e faz questão de deixar esta fala aqui registrada, porque essa história poderia ser só uma conversa entre ele e o Pai e nós nunca ficaríamos sabendo. Mas ele nos ensina a falar. Ele nos ensina a dizer, a manifestar, quando fica registrado e quando ele escolhe que isso deva ficar dentro da sua história, talvez seja exatamente para que nós possamos o sentir também
autorizados a ir conversar com Deus, não querendo aquilo que Deus está propondo ou permitindo na nossa vida. É possível reclamar. E é importante reclamar no lugar certo, conversar com Deus mesmo, pedir para Ele, para que Ele possa nos libertar, para que Ele possa tirar as dores que estão sendo insuportáveis, os medos e as angústias que não estamos conseguindo levar. É importante fazer isso com Deus. É importante fazer isso com os amigos também. Não precisamos aparecer como pessoas fortes dentro dos cenários de fraquezas que sentimos. Sentimos e achamos que tudo está bom e maravilhoso quando lá dentro a coisa está difícil. É importante trazer para fora, manifestar e expor aquilo que está dentro dos nossos corações em forma de medos, aflições e angústias. E é isso que Jesus fala. As primeiras palavras de oração dele com o Pai foi essa. Vejam lá. Primeiro ele pediu para os amigos: orem por mim. Eu não sei se vou conseguir orar. Tem momentos que não vai dar. Tem momentos que você não vai conseguir também. É importante ter os amigos que façam por você agora. E quando ele consegue falar, ele já diz para o Pai: eu não vou conseguir, afasta de mim. Então esses sentimentos eles nos levam a compreender a grandeza da confiança em Deus que é preciso ter, né? E que nós podemos ter. Não é que precisa ter, talvez esse precisa também seja meio assim, tipo uma obrigação. Não, é que podemos ter, confiança que podemos ter. Podemos nos entregar ao Pai com confiança que Ele vai nos abraçar. Ele vai entender o nosso sentimento, Ele vai entender aquilo que passa, aquilo que aperta, aquilo que está lá fazendo sufocar. Ele vai nos atender. E Jesus então insiste nessa oração, né? Se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, então faça-se a tua vontade. Então eu tenho que beber, então me ajuda a beber. Faça a tua vontade. Eu vou me submeter à tua vontade. Essa entrega confiante fez de Jesus um vitorioso. Ele conseguiu, ele foi vitorioso porque ele confiou. E Jesus volta a orar de novo. Aí ele vai lá e olha seus discípulos. Os amigos não estão conseguindo manter-se acordados, né? E ele volta para a sua oração. Insiste na sua oração. Então vejam bem, esse Getsemane, que é esse lugar onde tudo isso está acontecendo, ele é um lugar, assim, de certa forma, icônico no cenário da Páscoa. Primeiro, porque ele representa um lugar de tormentos, né? Sofrimentos e tormentos, dores insuportáveis, quem sabe, né? Afaste de mim esse cálice, não dá. Então é um lugar de dores. Mesmo assim, Jesus não foge dele, ele vai para lá. Ele enfrenta o momento da dor com confiança e entrega-se a Deus. Também é momento de fraqueza. O cenário é um cenário que revela a fraqueza do ser humano. Os discípulos foram fracos, não conseguiram ficar acordados, né? Os discípulos pegaram no sono, não deu, eles não conseguiram resistir à fraqueza humana. O Getsemane revela a fraqueza humana. Nós teremos momentos também que nós não vamos conseguir permanecer acordados. Não vamos conseguir permanecer em caminhos de fidelidade e fé diante de Deus. Teremos momentos de fraquezas também. O Getsemane pode ser o lugar da revelação também das nossas próprias fraquezas. Mas, ao mesmo tempo, o Getsemane representa o lugar de unir o céu e a terra. A terra representando as nossas limitações e o céu representando a força e o poder de Deus. Deus estava presente naquele lugar. Por isso talvez Jesus tenha ido para lá com tanta urgência, porque ele sabia que ia encontrar com Deus ali. Então Deus se encontra com o ser humano, Deus se encontra com Jesus, Deus se encontra com a humanidade de Cristo, Deus se encontra com a humanidade dos discípulos, e de certa forma resgata todos eles no seu grande amor. Aí está o encontro do céu e da terra.
Deus na sua grande bondade e nós aqui dentro do mundo onde estamos. E Jesus busca essa união através da oração e da comunhão com o Pai. E é ali que ele encontra. Ele consegue estabelecer comunhão com o Pai, ele consegue se encontrar com Deus. Então, gente, olha só que interessante. Nós estamos no nosso caminho aí de vida também, né? Estamos aí com os nossos encontros e desencontros, forças e fraquezas, isso é um misto que nunca vai se desmanchar. A gente sempre vai ter esses momentos aí. A Páscoa é um momento de revelar, que Deus escolhe para revelar que Ele está do nosso lado para vencer as coisas mais complexas, as coisas mais difíceis. É na Páscoa que nós encontramos o túmulo aberto, que declara a vitória sobre tudo aquilo que pode nos aterrar. Tudo aquilo que pode nos levar para dentro das incapacidades. A morte é o símbolo maior das nossas incapacidades. E nem ela foi capaz de reter a força e o poder de Deus que se revela na manhã da Páscoa. Deus está conosco para nos dar vitórias, pequenas vitórias nos Getsêmanes da vida. Os jardins estão por aí. Em cada jardim nós vamos experimentando a ajuda de Deus. E um dia nós estaremos lá dentro do nosso caixão, dentro do túmulo. E de lá Deus vai nos tirar de volta e vai nos dar a vida e apontar salvação e triunfo eterno. Esta é a essência da Páscoa. Que Deus permita que você possa ter essa confiança também. Enquanto está nos jardins da vida, tenha confiança. Não estamos perdidos, não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado. Que Deus conceda para você essa certeza e essa força, e certamente com essa certeza e essa força você terá uma feliz Páscoa. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Tchau, tchau. Até depois da Páscoa.